que foi o ano do Mengão aí? Sério de falar, isso é estranho mesmo, velho. Vamos ver lá, né, mano? Assumiu o cargo. O que realmente dignifica e é muito importante são os títulos. É que isso que marca a história de um determinados jogadores, de uma equipe, tá? Conseguimos os títulos. E é isso que a gente pretende esse ano, que temos um muito bom elenco. Foi ele o comandante rubro-negro no Campeonato Carioca, competição que o time iniciou usando os meninos da base, que se dividiam entre a Copinha e o Estadual e que colaboraram para a conquista da Taça Guanabara. Tinha improviso, mas tinha reforço também. Nomes como o centroavante Henrique Dourado, o atacante colombiano Marlos Moreno e o goleiro Júlio César chegaram no início da temporada. E teve gente que foi embora logo. Depois da eliminação na semifinal do Campeonato Carioca, diante do Botafogo, que seria o campeão, Carpegiani acabou demitido. E para quem esperava uma contratação, veio mais uma solução caseira. O então auxiliar Maurício Barbieri assumiu o posto. Com o jovem técnico, o time disputava a Libertadores da América, mas parou nas oitavas de final diante do Cruzeiro. Derrota por 2-0 no Maracanã e vitória por 1-0 no Mineirão. Na Copa do Brasil, o time foi mais longe, chegou à semifinal, mas também acabou eliminado. Deixou a vaga na decisão para o Corinthians, que conseguiu um empate sem gols no Maracanã e venceu por 2-1 na Arena. Antes disso, teve Copa do Mundo. E na pausa para o Mundial, o Flamengo ganhou novas peças. O volante paraguaio Pires da Mota e o atacante colombiano Fernando Uribe. Mais tarde chegou também Vitinho. Contratação mais cara da história do clube, custou 10 milhões de euros. Chegou do CSKA e foi recebido com festa no Maracanã lotado. Maracanã lotado foi rotina para o Flamengo no Brasileirão. O time teve a maior média de público da competição, mais de 47 mil torcedores por jogo. Apoio e confiança não faltaram, mas resultado sim. O time que chegou a ser líder sofreu uma queda de rendimento que custou o emprego do treinador. E outro apareceu para assumir o rubro-negro na reta final. Eu estava preparado para qualquer situação que acontecesse e aparecesse. E me sinto em condições de poder retribuir a essa confiança do Flamengo. Dorival Júnior foi o terceiro comandante do Flamengo em 2018, mas o primeiro treinador contratado e não improvisado, como aconteceu com Carpegiani e também com Barbieri. A missão era levar o Flamengo ao título do Campeonato Brasileiro. Para isso ele tinha só 12 jogos e quase conseguiu. A melhor oportunidade o time desperdiçou. Empate em 1-1 com o Palmeiras no Maracanã, na chamada decisão antecipada. Era hora de diminuir a diferença para o líder, mas não deu. Ainda assim, o Flamengo fez a sua parte. Com Dorival Júnior foram 7 vitórias, 3 empates e só 2 derrotas. Só não mais eficiente que o Verdão. A chance de título para o rubro-negro existiu até a penúltima rodada, quando o Flamengo venceu o Cruzeiro, mas viu o Palmeiras comemorar diante do Vasco. A gente fica triste, né, de saber que tinha chance, se lá acabasse tendo um resultado a nosso favor, mas não dependia da gente, a gente fez o que pôde aqui nesse jogo, sabia que ia ser difícil, a gente conseguiu um grande resultado, mas felizmente não foi suficiente para a gente estar brigando por título até a última rodada. O ano do quase, do vice-campeonato brasileiro, teve ainda a despedida de Ederson e a aposentadoria de Júlio César. Teve a saída de Vinícius Júnior para o Real Madrid, de Felipe Viseu para a Udinese, de Lucas Paquetá para o Milan. Teve a polêmica envolvendo o goleiro Diego Alves. Teve a inauguração de uma nova ala do Centro de Treinamento Ninho do Urubu. E tem também novo presidente na Gávea. O eleito foi Rodolfo Landim. Chega ao fim a era Eduardo Bandeira de Melo. Chega ao fim 2018. Bom, tá aí o ano do Flamengo. Agora, lá há uns 10, 12 dias atrás, mais ou menos, o Landim tomou posse.
Mas só pode assinar a partir de hoje. Então, mas o Flamengo vem com uma cara nova para 2018, 2019, pelo menos no que diz respeito. Porque em termos de estrutura, não tem mais o que fazer. O Flamengo tem uma baita estrutura lá, o Ninho do Urubu é maravilhoso, uma coisa... Eu não tive lá, mas todo mundo que foi fala que é coisa de primeiro mundo. Sempre tem o que fazer. Mas entra com uma nova cara para o futebol, que é o que o torcedor quer. Aí é o que a gente tem que parar para pensar. O Abel, como a gente falou do Carille anteriormente, dá essa luz para a torcida do Flamengo? Para mim, eu acho que dá. O Abel é capaz de mostrar para a torcida do Flamengo que o time tem a perspectiva, como ele disse, que vai dar a vida para o Flamengo ser campeão da Libertadores da América. Imagina um cara que já tem a trajetória do Abel, o passado do Abel, campeão da Libertadores, campeão do mundo com o Internacional. Mas para o torcedor, não sei se ele chega com essa pompa toda não, Pascoal. Eu gosto muito do trabalho do Abel. Inclusive, quando questionado... A torcida não gostou da ideia? Pascoal divide opiniões, cara. Do Abel? Divide opiniões. Nós fizemos uma pesquisa aqui o ano passado. Divide opiniões. Divide não. Eu se tivesse que escolher para o meu time 60, hoje... 40 contra. Se eu tivesse hoje no cargo de dirigente do Flamengo, eu acho que o Abelão é um cara mais experiente do que o Renato para pegar um time nessa condição que o Flamengo está hoje. Só que pro torcedor, o torcedor não engole aí aquela saída do Abelão, também aquela eliminação e tudo mais, Pascoal. Então, ele chega hoje questionado sim. Gente, mas tem ele chega questionado. Tempo. O Abel já foi campeão do mundo, já foi campeão da Libertadores da América, fez outros trabalhos muito bons. Esquece. Eu acho que ele chega, na minha opinião, ele chega muito, mas muito avalizado, mas com muita categoria para ser técnico do Flamengo. Não, também acho, mas todas as opções que existiam, até a manutenção do Dorival, eu acho que a contratação do Abel faz toda a diferença. Vai fazer a diferença. Somado ainda à não vinda do Renato Gaúcho, gerou uma frustração na torcida do Flamengo. E isso ainda potencializa a rejeição do Abel. Não é porque o Renato ficou o torcedor do Flamengo precisa entender. Não é porque ele ficou no Grêmio que ele desprezou o Flamengo. O torcedor é louco para falar isso, né? Pô, desprezou o Flamengo. Não acho que desprezou, mas o torcedor fica com aquele negócio que poderia ter uma frustração. Eu não sei como é que vai ser a prática. Mas, pela teoria daquilo que tem se demonstrado até agora, o Flamengo ganhou uma coisa que não teve nesses últimos tempos. Atitude. Mão pesada. O Flamengo tem um presidente que, pelo visto, é um cara que é duro na queda, é olho no olho, é o cara que vai passar intimidação, no bom sentido, a um elenco. O cara vai olhar para um presidente e para um cara que tem o dom de uma palavra que pode convencer quem está na parte mais baixa da hierarquia, e um treinador que é tido também por ser um cara muito transparente, muito verdadeiro. Eu acho que essa combinação do Landim com o Abel pode dar ao Flamengo aquilo que faltou em 2018, atitude, poder decisivo. Olha. Tem que dar um troféu pra ele. Ele vai ficar chateado e não ganhou ainda. Não ganhou, já ganhou. Já ganhou o troféu? Posso? Agora tá espertinho. Nossa, hein? Já guarda o celular. Uma vez esse ano. Eu acho que não vão. Olha lá. Boa. Cara, você aperta, cara. Desconta nele. Deixa ele apertar, cara. Mas, mano, isso que você fala do... Isso que você fala do... Você pede pra ele fazer isso. Isso que você fala do... Abel? É, que a gente fez aquela pesquisa no passado. Mas nada que agora... A gente conhece o Abel. O Abel é um cara carismático. O Abel é um cara... eu concordo. Não, mas não eu falei que você não é. Mas o Abel é um cara carismático, um cara simpático e tal. 2 entrevistas, 3 jogos, a aprovação dele vai. Eu não acho que é no curto prazo assim, não. Eu acredito que o Abel possa reverter essa situação, Benja, ganhando títulos. Exatamente. Entendeu? Porque não é com o papo, não é tipo o afago na torcida que ele vai conseguir mudar o status. O primeiro semestre o Campeonato Carioca é uma baba. Vai ganhar o Taça Guanabara e Campeonato Carioca, em Taça Rio. Não, mas a torcida do Flamengo, vai virar o primeiro semestre com 3 títulos. Não, mas aí que tá. A torcida do Flamengo, ela tá exigente. A torcida do Flamengo não vai se conformar com o Campeonato Carioca. Não, mas não é conformar. Mas é o primeiro campeonato. Sim. É o primeiro campeonato. E tem obrigação. Então, você tem que ganhar. Tem obrigação Ele já entra, exatamente. Você muda os ares, cara. Não, Você muda o panorama do negócio. Pô, campeão carioca. Ah, mas era obrigação. Ok, ano passado também ele não ganhou. Ganhou o Botafogo. Então. E aqui, como aqui no Rio ainda tem a Taça Guanabara, que primeiro turno. Por tradição, o Carioca considera realmente uma conquista importante e tal. Ou se não é importante, mas pelo menos para comemorar, para fazer festa, vai ganhar também.
Gente, não há termos de comparação hoje entre o time do Flamengo e os outros grandes aqui do Rio de Janeiro. Mas o ano passado também não havia. Pois é, e o só que não Botafogo havia levou. técnico, né? Mas não havia essa coisa. Era uma zona. O Carpegiani era o técnico. Mas foi na verdade demitido era o Rueda. na partida contra Aí o Botafogo. era o Rueda e o Carpegiani contratado para ser o diretor técnico, o diretor de futebol, sei lá o quê. Diretor técnico. E aí, escuta, o Rueda foi embora, dá para você. Aí vai o Carpegiani, que não estava preparado para aquilo. Não que ele não seja um cara preparado, mas ele estava num outro clima no clube, né? Já começa errado. Aí veio o Barbieri, que também muita gente atribui, inclusive, o fato de o Flamengo não ter lutado pelo título ao tempo que o Barbieri ficou à frente do time. Culpa do Bandeira. Então, sim. Então, mas isso que o Fascicano falou. O novo presidente, as finanças estão em ordem, a estrutura está montada, esse legado o Bandeira de Melo deixou e deve ser aplaudido por isso. O Landim, ele se elegeu com o discurso do futebol. Discurso do título, de ganhar do título. futebol. Se ele não ganhar, um abraço. Até que a pergunta, eu lembro, foi feita uma pergunta para ele no dia da eleição. Eu lembro até hoje. Qual será a sua prioridade? Ele falou ganhar títulos. Sim, é pé na porta. Até porque agora dá. E, gente, convenhamos, aqui no Rio, se o Flamengo, com essa estrutura, esse poderio financeiro, a torcida que tem, se não ganhar o Campeonato Carioca de ponta a ponta, de cabo a rabo, vai ser um fracasso. Sim. Aí realmente vai ter que se questionar o trabalho de todo mundo, né? Dos jogadores, do técnico e tudo mais. E tem a primeira fase da Libertadores, eu não estou com um grupo de cabeça que vocês têm aí. O Flamengo tem o Penharol. LDU, Flamengo, que hoje não assusta LDU ninguém. e Penharol. LDU, talvez, mas então, a primeira fase... Acho que saem LDU e Flamengo. Flamengo. Eu não acho que o Penharol sai. O Penharol hoje é o time que está forte, é forte internamente no futebol uruguaio, mas... São os três do grupo que tem mais força. Né? Agora, essa obrigação, senhor Mano, porque não atrapalha às vezes, porque a gente já está falando. Amigo, o Flamengo tem que ser. É o Flamengo. Mas eu sou. Se o cara entrar no Flamengo vai ganhar, exatamente. Não, mas pera, eu não terminei a frase. Nem precisa terminar, você ia falar bobagem. Não sei se você se lembra, esse programa é assim, desde o começo. Vai chorar. Ele vai chorar agora. Primeiro dia do ano, cara. Ele vai chorar lá. Franguinha. Olha lá, Pascoal. Não, é que esse outro rapaz aqui, ó. Aí. Vai, termina a pergunta então. Vai, pronto. Passou onde lá, Flavinho? Quem fica preocupado? Obrigado. Vai, termina a pergunta então, vai. Quero. Para com isso. Você viu? A gente não gosta de ver você chorar. Você viu o que ele falou agora? lá em casa. A gente quem? Você viu o que ele falou? E já vai falar que tá estressado e amanhã não vem no programa. A gente quem? Defina a gente. A gente lá em casa, não vai Então, a gente lá em casa são mais pessoas. Você e mais quem? Ele é outra pessoa. Quem é outra Eu vou pessoa, matar esse Flávio? cara no ar. Eu vou matar esse cara no ar. Ele tá falando da sua mãe. Não, mas o que eu tô falando sério. Mas o que eu tô falando é porque depois que eu comecei a fazer 8 vezes de terapia por semana, eu me controlo. 8 vezes? Eu faço 8 vezes. Olha só. Eu faço Doutor Jaime, você quase matou ele em 3 vezes. Eu faço de sexta, eu faço 3 ainda. A diretoria não tinha esse discurso. A diretoria, que nem o Flavinho acabou de lembrar, se elege com esse discurso. É a volta dos títulos no Flamengo. Então, logo de cara, se tem um Carioca que você não ganha, então o time vai ter que entrar. Se não ganhar o Carioca, você acha que já é um processo para acabar, para ferrar o ano? Não, é uma decepção. É uma decepção. Porque Aí você ano vai ter... passado foi uma decepção enorme. Você vai ter treinador, que... Caiu o treinador, exatamente. Você vai ter que saber administrar isso. Você vai ter que saber administrar. Então, pera só um minuto. Ele lembrou do negócio que tinha esquecido. Perdeu o Campeonato Carioca. Caiu o Carpegiani. Se perdeu o Carioca, caiu o Abel? Olha, é o que eu estava falando agora. Se perder o Carioca, eu acho que não. É para questionar o trabalho do técnico. Do mesmo jeito que o trabalho do Carpegiani foi questionado, tanto que ele caiu. Mas eu acho que vai depender muito da forma como o time vai estar jogando, Flávio. Porque, por exemplo, o time ele pode estar jogando muito. Final pro Botafogo, não é que ele perdeu a decisão. Então, mas é que tá. Se o Flamengo estiver jogando muito, a torcida sabe reconhecer isso daí também. O Flamengo, ano passado, o grande problema foi que o Flamengo não conseguia apresentar um futebol convincente. O Flamengo pegou um Ceará no Maracanã lotado, gente, perdeu de 1-0, 48 do segundo
segundo tempo. O Flamengo, nas oportunidades assim que ele teve de poder encostar no líder ali no Palmeiras. Hoje, é o melhor segundo turno da história da sobrevida. O Palmeiras, quando pegou jogos decisivos, aí que ele poderia até tentar incomodar o Palmeiras, quando pegou o próprio Palmeiras jogando no Rio de Janeiro, que perdeu aquele gol no último minuto do Paquetá, depois o Vitinho lá também contra o São Paulo no Morumbi. O Flamengo, ele pipocou em jogos decisivos, e isso a torcida não admite. O Everton Ribeiro agora na entrevista disse, quando o último veio a conquista do Palmeiras contra o Vasco da Gama em São Januário, o Flamengo jogou em Minas Gerais. E aí ele falou, que pena que a gente brigou tanto. Não, mas brigar não bastava. O Flamengo foi líder do segundo turno, no primeiro turno. O Flamengo teve o gol para mudar o campeonato e não fez. Foi o gol do Paquetá. No empate 1-1 no Maracanã. O Vitinho também perdeu. Do Vitinho no Morumbi. Contra o São Paulo. A questão é assim, nesse pensamento de se o Abel balança ou não até o final do Campeonato Carioca, vai depender muito mais, e tem um peso significativo, a Libertadores. Qual que vai ser o desempenho do Flamengo na Libertadores? O time jogando bem na Libertadores, líder do grupo, classificado com antecipação. Você está falando desse ano ou do ano passado? Não, desse ano agora, 2019. Como é que vai ser o Flamengo no grupo? O peso, por exemplo, que teve o Roger para ter uma sobrevida, que era um exemplo muito parecido no Palmeiras do ano passado, foi que o time perde o Paulista frustrantemente para o Corinthians, em casa, e estava bem na Libertadores. Para! Chato. O Abel vai ser a mesma coisa. Se ele fizer uma campanha muito boa na Libertadores, mesmo que perca o Campeonato Carioca, ele ainda vai ter uma sobrevida, um motivo para se recuperar. Agora, se o Flamengo fizer uma Libertadores... Se o Flamengo ficar na primeira fase da Libertadores, na fase de grupos, Libertadores tropeçar de novo na fase de grupos e não avançar para as oitavas. Então, se o Flamengo tropeça na primeira fase da Libertadores de novo, aí começa a dar o risco de perder o Campeonato Estadual, aí o trabalho dele será muito questionado. Eu acho que a tendência do Flamengo... Olha, nunca diga não. A tendência do Flamengo hoje... é ganhar muita agora as coisas se estabilizaram demais. Esse grupo do Flamengo, por mais que vocês digam, o Penharol não é nada disso, é um clube tradicional da América do Sul. Eu também acho um grupo chato. O Flamengo já era para estar... E outro time é o time da Bolívia, né? Ganhando títulos, enfim, era para estar, mais forte nos últimos 2 anos. A estabilidade financeira do Flamengo tem pelo menos 2 anos, né? O Flamengo fez times fortes em 2017 e 2018. O erro fundamental que o Flamengo cometeu, os erros no futebol, foram de escolha de técnico. Técnicos muito inexperientes, montagem de time meio atrapalhada, talvez porque os técnicos fossem inexperientes e tudo mais. E porque o presidente não se envolvia muito no futebol. Não, o presidente era protetor. Então, a situação é bem diferente agora. O Flamengo tem uma condição hoje de ser um time muito hegemônico aqui no Rio durante bastante tempo. E de disputar com o Palmeiras essa condição de hegemonia no futebol brasileiro. Mas eu acho que aí no brasileiro vai dividir com o Grêmio, com o Cruzeiro. São mas Palmeiras e Flamengo estão à frente. Concordo com o Flavinho. O técnico que o Flamengo começa o ano... Gente, é outra história. É diferente do que foi em 2017. Em 2017, o Flamengo começou com o Muricy, não foi? 17 não. 2017, tá sim. 17. Não, 16. 16, gente. O Muricy já falou. Não, 16. 17 foi o caso do Rueda. 17 foi o caso do Rueda. No final do ano. Isso mesmo. Então começou com o Zé Ricardo, é isso. E 2018 começou com o Carpegiani, começou a fazer o planejamento com o Rueda, e veio o Carpegiani e veio o Barbieri. O Carpegiani é um detalhe. O Carpegiani não era para ser o treinador. Esses era para ser o diretor. Essa instabilidade numa figura tão importante para um time de futebol, eu acho que isso que prejudicou muito o Flamengo nesses últimos 2 anos, né? E o Flamengo começa esse ano com a escolha certa para técnico. Tá com um elenco forte. Tem dinheiro, tem estabilidade. Deve começar ganhando o campeonato, eu acho. Acho que o Flamengo tende a dividir, esse ano, para mim, tende a dividir com o Palmeiras num degrau um pouquinho abaixo. Grêmio e Cruzeiro é o que eu acho que são os times que vão dominar o futebol. Mas eu também acho que o Flavinho falou. Ô, Pascoal, mas eu também acho, eu tô com o Flavinho nessa. A presença do Abel, ele causa uma imponência. Eu acho que vai ser diferente também. Mas eu acho que e os jogadores vão sentir isso. O Flamengo vai ter um comportamento diferente. Aquele Flamengo que você via que os caras saíam com gel no cabelo legal e tava tudo bonito e tava bacaninha, aquilo acabou. O cara sair do jogo, não sentir se empatou, se ganhou. Sangue doce. Pecho frio, como falava aquele amigo nosso uruguaio. Tiene pecho frio. Esse negócio de não sentir o jogo, com o Abel acabou.
O Abel, primeira letra que ele dela, ele vai dar uma letra pros caras. O Abel, você acha que o Abel não vai cobrar os caras? O Abel é parceiro, paizão, companheiro, mas ele cobra. E eu acho que essa é uma exigência que precisa ter em cima do jogador do Flamengo. O ano passado, por exemplo, com o antigo presidente, né, que saiu para a entrada do Landim, o antigo presidente dizia assim, não, com o time do Flamengo ninguém mexe, ninguém cria problema porque eu não deixo acontecer isso. Agora mudou. O discurso do Landim é ganhar, cobrar, exigir que os caras tenham comportamento. Presença é o mínimo. maior uma presença de vestiário que maior. É diferente. Eu acho que os jogadores do Flamengo nos últimos anos respeitavam muito o Bandeira, respeitavam a figura dele como administrador, como gestor do clube e tudo mais. Mas acho que não tinham nenhum tipo não tinha o medo do presidente, entendeu? No que diz respeito ao futebol. Eu acho que isso fez diferença, fez falta. Você gemeu. O que você acha? Você gemeu. Eu acho que tá falando sozinho. Deu uma gemida. E outra, para de olhar pra mim com essa cara de desejo. Toma vergonha nessa cara. Aqui não. Leopardo. Aqui não tem. Leopardo tá mandando Zé Leopardo, nem Zé Gato, nem Zé Fica me olhando com cara de desejo, não. Sai fora, hein? Aqui não. Esses eram os caras que estavam lá, o Zé Gato, Zé Leopardo. Ele tá falando não, Zé Leopardo. E tinha um que ele mandou aqui ficar com o zoião nele, sabe como que chama? É o Zé Coruja. Zé Coruja, O que o Flavinho disse lá, e eu concordo, é o seguinte... Você pegou o WhatsApp deles? Lógico. Você não vai pro inferno, cara. Tô tentando te ajudar. Tem o WhatsApp aí, produção. O Facica não quer falar. Não, o eu ia falar, você já me Facica contou. tá com o Zé Leopardo na cabeça. Vamos ver quem tá mandando mensagem. Calma, você vai ver. Acabando o programa, você vai lá ver o Zé Leopardo. Vamos ver. Felipe. Ganhou. Felipe. Ganhou. Felipe. Ganhou. Felipe. Ganhou. Felipe. Ganhou. Felipe. Ganhou. Chega! Meu Deus do céu, coisa chata. Foi uma das melhores coisas do passado. A Leila chega aqui, às vezes eu vejo o programa, fico bravo, você fala umas coisas. Não, mas o que você... Tem alguém que falou alguma coisa? Felipe! Não, o Mano sabe bem também isso aí. Como é que foi? Ela fala toda amiga, né? Porque ela fala, tem beijo. Aí, mas quem? Ela dá uma suspirada e fala assim, Felipe! Você que a cara na frente molhado dele. É você. E como é que o Zé Leopardo fala pra ele? Elenco, não sei o que de elenco aí. E o Zé Leopardo? Na frente você não fez. Pera aí. Vem em mim. Olha o Zé Leopardo assim, ó. Felipe! Tigrão! Você gosta? Você tá louco pro Tigrão, né? Amanhã você tá na Vamos ver quem tá mandando o WhatsApp aí. Será que é o Zé Leopardo mandando Facica aí? Vamos ver. Moleque, fica esperto, eu vou soltando aqui no pique. Vou falar uma coisa, Felipe. 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 Ô Felipe. Felipe. inteira. Olha, você virou um ícone do jornalismo esportivo brasileiro. Você virou... Eu tô com medo de te olhar, porque atrás de você tá o idiota e o outro maluco. Você tá com medo de olhar pra mim, porque você tá olhando pra mim e você tá tremendo. Eles ficam me encarando. Olha que coisa séria. Você não consegue olhar olho no meu olho. Você treme. Você treme. Com gracejo. Estamos encerrando aqui forninho pronto. Primeiro... O quê? Tá com o forninho pronto. Estamos encerrando... Para, gente! Meter a bandeja Chega! Primeiro dia do ano, gente. Como é que vai ser? Estamos encerrando o primeiro. Se o primeiro programa do ano já começou assim, eu quero ver o 49º, como é que vai ser. Então, estamos encerrando aqui. Toda a equipe do Fox Sports Rádio deseja a todos vocês um baita 2019, só alegria, só coisas boas. Todo
mundo com o pé direito aí e que tenhamos só notícias bacanas, tá bom? Obrigado pela companhia por esses anos todos e tem mais pela frente com a gente aí, tá certo? Tchau, gente! Feliz ano novo pra todo mundo aí! Feliz ano novo!